Boa noite, desculpa o atraso, a internet resolveu brigar comigo aqui, mas vamos começar. Eu já vou chamar a doutora Cristiane Rota e nós vamos fazer uma. É muito. Tem muita dúvida, né, com relação. Opa, já entrou, né? Estava Oi, começando a Flávia. explicar, né? Boa noite, Boa né? noite. Vamos, né? Estava aproveitando e explicando, né, que o nosso assunto hoje é muito interessante e que resulta em muitas dúvidas, né, Sim, no muitas. cotidiano, né, tanto no teu consultório quanto no meu. Mas eu queria antes, né, conversar contigo eu tenho os teus seguidores, eu tenho os meus, de tu te apresentar, né, para as pessoas te conhecerem, né? Eu te conheço, mas o pessoal não, Tá né? certo. Então, primeiramente, Flávia, é um prazer estar aqui conversando contigo, principalmente sobre um tema que é a minha grande paixão, que é o transtorno bipolar, da qual eu tenho especialidade nessa área, né? Então, é um enorme prazer, realmente, porque a gente sabe, quem trabalha com a bipolaridade, sabe o quanto que nós conseguimos fazer a diferença na vida do paciente e da família, né? Então, vamos lá para as apresentações. Eu sou Cristiane Rota, eu moro em Cascavel, no Paraná. Então, eu sou médica psiquiatra, mas antes de ser médica, sou ainda, né? Mas não atuo mais como farmacêutica por muito tempo. Então, tenho duas formações na área da saúde, mas foi na medicina e em especial na psiquiatria que eu me encontrei, né? Então, atualmente eu trabalho tanto no SUS, né, quanto na rede privada. E o SUS também é minha paixão, né? Porque a gente sabe que com as precariedades do SUS, a gente também consegue, de uma certa forma, amenizar o sofrimento desses pacientes que não têm tantos recursos assim, né? Então, é um prazer estar aqui contigo e com toda a nossos pacientinhos e familiares nos acompanhando. Que bom, fico bem feliz. E a gente também tem uma coisa em comum, né? Nós migramos, né, de uma especialidade que não foge muito, né? Principalmente a tua, né? Que é da farmácia para a psiquiatria. Mas eu também, eu saí depois de um bom tempo trabalhando como enfermeira assistencial, né? Uhum. Como consultora de saúde. E de uma hora resolvi, assim, psicologia deu, chamou e vim para cá. Então, Coisa da boa. enfermagem, passei para psicologia, não me arrependo, né? E agora, falta pouco tempo, eu estou para encerrar meu doutorado em neurociências, também, né, relacionado à saúde. Meu tema é sobre ansiedade, então eu não consigo fugir dos assuntos, né? E também sou especializada em estados de transtorno de humor, né? E o meu trabalho basicamente é direcionado com pacientes, né, com transtorno bipolar. Até hoje Ai, desculpa, meu comentasse cachorro aqui. agora, comentasse, né, de parecer não só o paciente quanto a família, né? E hoje mesmo eu estava conversando com um paciente e dizendo quem tem transtorno bipolar né, afeta não só o paciente, mas adoece também a família, né? Sim, com Então, certeza. eu acho que hoje o nosso assunto vai ser, né, para todos, Para pacientes, todos. familiares, pessoas que acham, né, que os estados mistos, né, que a gente vai conversar, de repente seja alguma pessoa conhecida, então acho que vai esclarecer bastante. E aí Sim. eu começo com a pergunta, né, que eu acho que é a básica de todas, né? O que realmente é estados mistos? Então vamos falar disso, né? O que são estados mistos? A gente tem um manual, né, diagnóstico, que é o DSM-5, que ele nos norteia, né, dentro da classificação também, né, do que é um transtorno, os transtornos de humor. E esses manuais, eles nos ajudam a fazer com que o mesmo diagnóstico dado aqui possa ser dado em qualquer outra parte do mundo, né? Então, para não haver erro. E o estado misto, segundo esses manuais, é definido como um episódio depressivo, por exemplo, que tenha pelo menos três características do polo oposto, que seria o polo de mania e hipomania. Ou o episódio de mania e hipomania, que tem pelo menos três características do polo oposto, que seria a depressão, né?
Mas uma coisa é o que está lá descrito, né, no manual diagnóstico, e outra coisa é o que nós encontramos dentro do consultório, né? Então não é tão claro assim, né? Então é aquele paciente que ele vai estar, por exemplo, com humor deprimido, né, pensamentos negativos, ruminação de situações negativas, mas ao mesmo tempo ele tem uma agitação psíquica, aquela cabeça, aquele pensamento, ele está agitado, não para, mas o conteúdo é negativo, né? Mas a cabeça não dá descanso. E junto com essa ativação mental, o paciente ele fica mais irritado, ele pode ficar mais impulsivo, ele pode ficar mais inquieto, muitas vezes ele se refere como se ele estivesse ansioso, né? Então, muitas vezes se confunde com a ansiedade, porque ele sente sintomas de inquietação. Também a gente percebe, né, que existe uma agitação motora, uma necessidade de andar, de fazer alguma coisa, é como se nenhum lugar que ele estivesse se sentindo à vontade. E junto com tudo isso, tem um comportamento impulsivo. Então, vamos pensar só, uma mente, um pensamento agitado de com conteúdo negativo, às vezes, muitas vezes de lamentações, ruminações, né, pensamentos de autodepreciação, com uma energia aumentada, né? E isso faz com que seja uma combinação explosiva, porque se o paciente tem pensamentos ruins, mas ele tem energia, né? E ele está impulsivo, ele pode sim se deixar levar por automutilação, né? Sem contar outros comportamentos que o paciente possa ter. Então, esse é mais ou menos dessa forma que a gente consegue identificar os episódios mistos, né? Que são os pacientes bipolares, pelo menos 60% deles, uma vez na vida, experimentarão esse episódio misto, né? Então, é muito importante que o paciente ele entenda o que é, né? E a família também compreenda o que é esse episódio misto, porque ele não é muito falado. Quando se fala em mania e depressão na bipolaridade, geralmente vem assim, mania, uma euforia, um aumento de energia direcionado para coisas incomuns, mas não é bem assim, é tudo muito sutil, essa variação do humor de um polo para o outro, né? Tanto que falamos do espectro dentro do polo positivo, da mania e hipomania, com o polo da depressão. Aqui transita um espectro muito grande, né? Podemos tratar, né, Flávia, 50 pacientes com transtorno bipolar, mas na grande maioria das vezes, eles vão vir nos trazer características que aconteceram em contextos diferentes, né, de formas diferentes, que eles vão sentir de forma diferente, e vão nos trazer também com um relato que geralmente não é todo relato igual. O que você vê na sua clínica, Flávia, em relação aos episódios O que eu místicos? vejo muitas vezes é o relato, como tu falou, da ansiedade. Né? Tanto é que teve uma das perguntas, né? A maioria das perguntas que eu estou fazendo até é da cartinha, né? Que as Legal. pessoas perguntaram. Né? Então, o que vem de relato é: eu estou ansioso. Né? Eu estou sempre com a cabeça a mil, mas eu não tô com vontade de trabalhar, não estou com paciência para ficar fazendo coisas que eu gostava. Né? Se a pessoa gostava de jogar futebol, não estou com vontade, hoje eu estou cansado. E uma coisa que me chama a atenção, assim, que eu acho que é um sinal que as pessoas também podem observar, é a baixa tolerância no trabalho, né, de ouvir pessoas e aquela coisa assim, eu estou irritada, eu não aguento mais ouvir aquelas pessoas, né? Só que a vida toda trabalhou lá, né? Só que naquele momento está nas alturas a baixa tolerância, né? E a outra coisa é a direção muito mais impulsiva. Né? E isso os acompanhantes que Sim. falam, que reclamam. Né? A pessoa começa a dirigir de uma forma muito mais impulsiva. Buzinar, xingar, acelerar. Né? Então, isso é uma coisa até relativamente frequente. Né? E o relato também de baixa tolerância, né? De coisas cotidianas. E aí, ao mesmo tempo, mas as pessoas me convidam para fazer alguma coisa, para eu tentar relaxar, mas eu não tenho vontade.
né? Então, assim, são Sim. coisas que são bem paradoxais, né? De um lado quer fazer, né? A cabeça está a mil, cheia de energia, mas ao mesmo tempo o corpo não está, né, de acordo. Não está Então, de acordo, exatamente. Às vezes acontece que o familiar ou as pessoas que convivem com esse paciente, ele espera que essas oscilações, né, sejam bruscas. E não é bem assim, né? uhum, Os episódios, eles não são estáticos, eles são dinâmicos. E as oscilações, elas vão sendo sutis. São questões que vão surgindo dia após dia, né? Até que o estado misto se concretiza, né? uhum, Então, sempre é muito importante essa questão da psicoeducação, que eu acho que a psicologia trabalha muito bem, né? Tanto como paciente, tanto e como com os familiares, a rede de apoio, porque para ter a percepção dessas sinais sutis que aparecem, né? Uma hora é um pouquinho mais irritado, né? Mas se frustra mais fácil, um pouco mais reativo, em situações que nunca aconteceram essa reatividade. E a gente vê que tem alguns gatilhos, né, Flávia? Você que estuda uhum, neurociência, e você sabe, né? Que nós temos sim. gatilhos que são importantes, desencadeadores desses episódios mistos, e que são sempre situações em que a gente orienta o paciente a seguir além do tratamento psicoterápico, além do tratamento farmacológico, também essa parte da psicoeducação, que faz parte dessa regulação, justamente para que se não se permita, né, essa migração de um polo para outro de forma tão simples assim, tão fácil. O que Uhum. você pode dizer para nós Eu sobre acho que essa parte da é, neuroregulação? é bem isso mesmo, até da própria identificação, né? Porque, como disse, é uma coisa tão sutil que vai indo e a pessoa não observa a intensidade que começa, né? Então, uma das coisas que eu sempre converso é desse episódio em si que a pessoa está falando. Como é que foi o fluir da tua semana e o que que teve de diferente que possa estar incomodando, né? Aí, não, eu não tenho nada. Então, assim, o que, que tu ficou pensando, né, no assunto, mesmo que está, não, sem estar preocupado com o assunto, mas vinha à Uhum. mente, né? Porque às vezes a Sim, pessoa está fazendo uma coisa e vem aquela memória. Então, tá, tem alguma coisa que está incomodando, né? Seja N fatores, né? A gente pode relatar fatores familiares, né, que encontram, até porque é uma coisa que eu sempre falo, tem uma herdabilidade. Não é obrigatoriamente que a sua família tem, né? Mas a gente sabe que geralmente a sua família, né, pais, avós, né, o tio, né, o seu círculo de familiar mais próximo, alguém tem, não necessariamente identificado. E aí tem muitas cicatrizes, né? E às vezes acontece um episódio que não necessariamente foi daquela pessoa, mas que rememorou, né, a situação, aquele start de tensão no ambiente, né? Uma família que brigava bastante, daqui a pouco ele andou na rua e tinha algumas pessoas brigando, discutindo. O que ele tem a ver com a sim, discussão? Mas ele passou, acionou alguma memória, né? O sono que foi afetado, né? A alimentação que está inadequada, o sedentarismo, enfim, que a gente sabe. Então, assim, são vários fatores que não são iguais para a mesma pessoa, mas que a gente sim, tende a buscar, né? Eu sempre brinco assim, meio que detetive. Tem antes que aconteceu, né? Tem algum padrão ou foi pontual? Geralmente tem um padrão, né? Então, geralmente tem um sim, padrão emocional que está ali mexendo, né? Pode acontecer uma questão química? Pode, né? Mas aí a gente vê, bom, daqui está fluindo. Então, quem sabe, né? A gente vai falar com um psiquiatra para ver se existe, né? Se é a necessidade de ajuste em função de uma questão química, né? sim. Mas geralmente tem uma questão de gatilhos, né? Da desregulação emocional, tá ali Sim. muito presente. É. E o que a gente vê, assim, pelo menos a minha prática, Flávia, eu observo muito a questão da desregulação em relação ao sono.
né? Exato. Então, eu atendo muitos alunos, né? Principalmente da área da saúde, como eu sou professora também do curso de medicina, eu atendo muitos alunos da medicina que estão em internato, que estão em residência. Então, eles têm uma rotina totalmente disfuncional em relação à higiene do sono, à manutenção, né, do horário de dormir para o horário de acordar. E a gente sabe, né, é sabido que é extremamente é, necessário ser até rigoroso nessa questão do Uhum. sono. Porque não é simplesmente eu dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. A gente tem que pensar que toda essa questão de dormir e acordar também tem uma relação hormonal, Uhum. De né? qualidade Então, também, né? isso. Então, eu acordo de manhã cedo porque eu tenho um hormônio que ele é secretado, que é o cortisol, me faz despertar. Eu Uhum. consigo dormir à noite, porque à noite a minha retina, ela recebe a diminuição da intensidade da luz e estimula, através lá do núcleo supraquiasmático, que a melatonina seja sintetizada e que vai sinalizar que está na hora de desligar, Uhum. repousar. Então, imagina se eu tenho uma rotina de sono bagunçada. Eu vou ter toda uma desregulação hormonal também. Isso vai desfavorecer a minha regulação do ciclo circadiano, ciclo sono-vigília, né? Então, isso por si só já é gatilho. Então, Uhum. hoje dá para dizer assim, sono é tratamento. Eu E acho que precisa... faz assim, tanto quanto, né, ali, são os pilares, né, do Exatamente. Então, tratamento. é Eu acho que até a gente vai fundamental. falar depois dos outros pilares também. E isso Sim, é uma coisa que acontece e acontece muito, né? Tem muitos pacientes que falam, não, eu deito no horário, acordo no horário, mas como dorme? A gente vai começando, conversando, ele deita com o celular, né? E aí eu pergunto, existe uma luz, tem uma frequência de luz que vai, né, para a retina e te dá uma mensagem. É dia, mas teu corpo está sim, dizendo é noite. Como é que ele vai conseguir identificar e quem vence, né, onde tem uma luz que está me acionando um sistema de recompensa, né? O dedinho vai, exatamente. vou buscando, buscando, seja a informação que fala, né, que for. A gente está buscando um sistema de recompensa, seja o dia foi ruim, seja por tédio, seja que está na hora de dormir eu não queria, né? Mas está ali, me está fazendo uma confusão química, né, no organismo. Quem é que vai conseguir descansar? Né? Não existe. Sim, Até ele conseguir entrar no ciclo e fazer todos os seus ciclos de sono, a qualidade, onde é que fica? Né? Como sim, acorda? Né? Ah, eu acordo todas as horas. Com que vontade, com que qualidade? Né? Aí a pessoa começa a entender que dormir também existe, não só horas de sono, mas qualidade de sono. qualidade. Exato, exato. Sem contar nos outros, né, pilares importantes para que a gente possa manter, né, de forma regular. Na verdade, o pilar ele precisa de rotina, né? Rotina para tudo, Não previsibilidade. precisava, né? Na realidade, né? Todo mundo É, deveria, mas é, quem tem transtorno bipolar é uma coisa que é um tratamento, né, para o é um bem-estar. tratamento, com certeza. Né? A outra coisa que realmente eu sempre falo, e eu acho que faz parte e ajuda muito, né, nessa questão do próprio estado misto, é a prática regular de exercício. Para também. É um ajuste, como eu digo assim, é um ajuste químico para facilitar a outra química, né? Sim, E faz parte. Existe uma quantidade né, de substâncias, neurotransmissores que vão te ajudar a diminuir o estresse, regular o sono, melhorar o metabolismo, né, que é uma coisa que também muitas pessoas reclamam em função de medicações que acabam engordando. Então, assim, coloque na sua prática isso, né, que uhum. também vai ver as várias pontos favoráveis, né, como também um pilar do próprio transtorno bipolar, né, o trabalho, né, o tratamento que tem que ser feito. Sim, sim, exatamente, exatamente. E aí a Tem... gente pode também, pode falar, Flávia. Não, 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 pode seguir. Não, eu ia falar agora também assim, a gente falou o que é um estado misto, né? E a gente também tem que pensar que esse estado misto ele vem da onde, Uhum, né? Quais exatamente. são as origens desse estado misto? Da onde que ele surge? Como que ele aparece, né?
Então, eu tenho geralmente algumas origens que a gente acaba estudando e a gente entende que, por exemplo, a primeira origem, a transição entre os episódios, né? Eu estou no episódio de mania e hipomania e eu transiciono, estou em transição para o próximo, ao polo oposto, que é a depressão. Só que aqui nesse meio, né, eu vou transicionar e eu posso estar fazendo um episódio de misto, onde eu tenho um humor diminuído, mas um aumento de energia, né? E um aumento de cognitivo, um aumento do pensamento, tanto do volume de conteúdos de pensamento, tanto quanto a velocidade desse pensamento, né, que vai acabar sendo traduzida até pela própria fala, né, pela arborização de assuntos, e essa arborização, para quem não está acostumado com essa palavra, né, seria aqueles saltos de assuntos para assuntos, é como se o cérebro pensasse tão rápido que o paciente ele não consegue terminar a fala e ele já pula para o próximo assunto, porque o pensamento ele está muito rápido, né? Outra forma que a gente pode ver de origem em relação aos estados mistos é a ciclagem rápida, certo? Aonde pode acontecer tanto no mesmo dia, e aí, quando acontece no mesmo dia, tem algumas outras hipóteses diagnósticas que podem trazer uma certa confusão, né, Flávia? Porque às vezes a gente fala também dos transtornos de personalidade, né? Exato. Que também pode nos confundir aí nesse diagnóstico quando o paciente é um ciclador muito rápido, né? O ciclador rápido significaria e durante um ano eu ter 4 episódios, né? De um polo a outro, isso seria um ciclo rápido, um ciclador rápido. Mas eu também tenho o ciclador ultra rápido e também a gente tem o ciclador ultradiano, que é aquele que no mesmo dia ele cicla em vários momentos. De manhã acorda mais sem energia, menos disposição, difícil sair da cama, mas conforme o dia vai passando, ele vai ganhando energia. Chega no final do dia, início da noite, ele poderia começar o dia dele naquele momento, porque ele tem muita energia, né? Outra forma de indução, né, de origem de episódios mistos é a própria indução com medicamentos que foram inseridos no tratamento de forma equivocada. Porque muitas vezes o paciente ele chega e ele relata assim, a ansiedade, como você bem falou no seu consultório, é bem comum os pacientes queixarem dessa ansiedade. E às vezes se é um profissional que não tem tanta afinidade pela bipolaridade, ele vai entender que talvez sim seja um episódio depressivo. É uma fotografia daquele momento, né, que ele está vendo. Exatamente, eu só faço aquela foto, né? E aí eu posso pensar que se o diagnóstico seja um episódio depressivo com sintomas ansiosos. E aí qual que é o tratamento? Antidepressivo. Exato. Lembrando que os antidepressivos são moléculas ativadoras. E se eu já tenho um episódio misto, eu vou deixar esse paciente ainda mais quieto, ainda mais irritado, chegando à disforia, né? Que é aquela inquietação, aquela irritabilidade com a raiva, né? Com aquele impulso de raiva. Né? Então, essa também é uma outra forma de acontecer o episódio misto, né? E também a questão da vulnerabilidade, né? Que é a forma mais espontânea, que você falou antes na parte da genética, né? E a gente tem também a epigenética influenciando muito também, né? Nesses pacientes que já têm uma genética de predisposição. Lembrando que nem todos os pacientes que têm predisposição, vulnerabilidade, desenvolverão, né? Eles precisam de gatilhos, de estímulos para que eles desenvolvam, né? Então, por isso que sempre um ambiente de proteção seria o melhor para esses pacientes que têm história, né, de bipolaridade na família. É uma questão que sempre vem, né? Se a minha família tem, eu vou ter, né? Não sei, né? Assim, existe uma genética que está ali, mas se tu botar padrões, né, e atividades de proteção, como tu mesmo falou, de qualidade, a probabilidade começa a se tornar menor. Né? Por quê? Porque está lutando com um ambiente favorável a não existir desregulações emocionais, a não ter esses gatilhos, né? A ter uma qualidade de vida. Então, está jogando a favor desse quadro ficar quietinho.
né? E uma Exato. coisa que vem sempre me perguntam, e aqui depois tinha uma questão, se o estado misto ele pode aparecer mesmo em pessoas que estão com tratamento. Eu acho que é uma coisa que tu respondeu também, né? Existe Sim. alguma maneira diferente onde esteja, que nesse caso a pessoa queria saber, estava em tratamento já por um tempo, né? Uhum. E aí, de um momento para outro, desenvolveu, né, o estado misto. Como a gente havia falado anteriormente, né, a bipolaridade, ela não é não é só a bipolaridade, nós somos seres dinâmicos, então nós podemos mudar. Hoje eu posso estar muito tranquila, muito feliz, amanhã, por alguma questão, eu posso me sentir mais preocupada e mais ansiosa, isso é do ser humano, né? Mas mesmo o paciente em tratamento estável, ele pode acabar em algum momento migrando para um estado misto, né? Por conta desses desencadeantes, desses gatilhos que podem alterar toda a rotina desse paciente, né? Como você falou, às vezes ele não vivenciou nada, mas ele viu alguma cena, alguma situação que rememora situações já vivenciadas e que por si só possa ser um gatilho. Então, é possível sim o paciente estar estável e migrar para um polo de episódio misto. Para um polo não, para um momento de episódio misto. Uhum. E os sintomas do estado misto, eles são similares tanto no estado em mais depressão ou ativação? Tem a questão do humor muda um pouco, né? Na hipomania mista, a gente vai ver um humor, ele não. Primeiro que a hipomania pura, vamos falar um pouquinho dela, né? Uhum. Hipomania pura, o que eu vou ter? Eu vou ter um aumento de energia direcionada para objetivos, e lembrando, não precisa ser nada de outro mundo. Normalmente, esse aumento de energia a objetivos é coisa do próprio cotidiano do paciente, né? Então, às vezes é aquele paciente que é aquela pessoa que vai 2 vezes na academia na semana, mas de repente ele começou a ir todos os dias e ao invés de ficar 1 hora, ele fica 3 horas. Tá super fissurado, focado nisso, dieta, tá comprando roupa para academia, cada dia ele vai com um conjuntinho novo para academia. Então, isso é a energia direcionada para um objetivo. Né? Então, ele Uhum. fica mais disposto, mais dinâmico, ele fica com o pensamento mais acelerado, com conteúdos positivos, e é um estado de bem-estar. Só que o paciente é patológico, né? E ele procura atendimento nesse período, nesse momento? Não, Claro que porque ele não. não se percebe adoecido. Porque está Né? Ele vai super bem, né? Está muito disposto. muito disposto. Então, ele vai procurar quando ele está no polo depressivo. E aí, a investigação vai nos levar a pensar na hipótese diagnóstica do transtorno bipolar. Mas, para não fugir muito do contexto, quando o paciente ele está nessa hipomania e ele vai migrar para uma hipomania mista, a primeira coisa que vai começar a mudar é o humor. Ele sai daquele humor mais positivo, de aumento de energia, de entusiasmo, de criatividade, e ele vai começando a ficar disfórico, ele vai começando a ficar irritado, ele vai começando a ficar com uma certa raiva, e aquilo vai se avolumando, enquanto que o pilar da energia e o pilar do pensamento, eles continuam com o vetor para cima. Então, eu tenho uma agitação psicomotora, um pensamento acelerado, um aumento da minha energia, um aumento da impulsividade, mas eu tenho raiva, eu tenho irritabilidade, e isso é muito explosivo. Quando é o episódio misto, ele parte aqui da depressão, o conteúdo, ele é negativo. Ele já sai dali daquele conteúdo negativo, ruminação de pensamentos, né, de situações vividas, Pensamentos né, catastróficos, né? catastróficos, exatamente, uma lamentação, e ele começa a ficar lamurioso, resmunguento, ele reclama o tempo inteiro, ele não gosta de nada, o barulho do ar-condicionado incomoda, o barulho da televisão, a criança que está correndo, qualquer
coisa incomoda, ele começa a ficar aquela pessoa chata, as pessoas falam, nossa, mas como você está chato? Como você está irritante? Mas, na verdade, é o humor que está virando, né? E aí eu posso ainda inverter os vetores que estavam para baixo, eu invirto para cima, onde além disso eu tenho, então, a mesma psicoagitação, né? Tanto motora quanto mental, e essa questão da energia aumentada, mas com pensamentos ruins. Então, tanto a hipomania mista quanto a depressão mista são dois episódios muito delicados, né? E que a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque são episódios de alto risco, quando a gente compara eles com os polos de hipomania pura e depressão pura. Até isso é uma das coisas que eu ia comentar, né? Que os riscos que tem de suicídio também tá nesse momento, né? Pela Exatamente. própria impulsividade, pela própria irritabilidade, né? Tá muito presente, né? Então, por isso a gente tem que ter Sim. um olhar, né? Com mais atenção nesses episódios, né? Sim, e conhecer, né, assim, nós orientarmos o paciente quanto a essas sutilezas de evolução de um estado para outro, para que ele se perceba e sinalize. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que ela mandou mensagem e falou assim, doutora, eu acho que eu estou mudando de episódio. Porque faz 2 semanas que eu estou percebendo que eu estou mais irritada. A primeira coisa foi o sono. Eu já estou percebendo que eu já não estou dormindo bem. Eu acordo agitada durante a madrugada, eu preciso caminhar, o meu pensamento ativa, eu tenho a sensação de que eu estou tendo uma crise de ansiedade, e durante o dia eu estou mais irritada. Então, olha Uhum. a importância dessa percepção, dessa autopercepção, para que ela busque ajuda justamente antes da instalação desse episódio misto. Porque quando o episódio misto se instala, eu preciso lançar mão de mais medicação em doses mais altas para que eu realmente consiga controlar e não deixar migrar, né, para um polo ou para o outro. Então, é muito sutil isso. Então, a percepção do paciente é fundamental. Assim como também eu tenho familiares fantásticos que falam assim, doutor, eu estou percebendo que não está bem. Não está bem, a gente precisa rever, porque olha só, o fulano é quieto, ele é tímido, e tal dia nós saímos e ele estava conversando com todo mundo. Isso não é dele, né? Uhum. Então, é muito bacana, assim, a participação da rede de apoio e do próprio paciente. Mas isso se faz através da psicoeducação, né, Flávia? Isso é uma coisa que eu sempre falo de entrar em acordo quando está, né, numa eutimia, né, quando está bem, de entrar em acordo com a família de que se a família chegar e dizer, olha fulano, tu tá muito agitado, né, ou tu tá mais com menos, né, não mais deprimido ou com menos vontade, Mais né, de quieto. fazer, tá mais quieto do que o habitual. Dele entender que é uma sinalização e não, Sim, né, como uma acusação. E até a própria família não ter um diálogo, né, uma maneira de falar como não acusar. Olha só, tu já está deprimido de novo, né? Vai lá tomar teu remédio, sim. né? Um Isso tom é muito uma agressão, pejorativo. né? Então, chegar e entrar numa conversa de que vamos conversar como uma sinalização e não como um jogo de acusação. Isso Sim, faz uma diferença enorme, porque às vezes a pessoa não se percebe, né? E eu que digo, geralmente vai chegar na hora e dizer, eu não. Mas tu vai lá pro sim, cantinho e vai pensar se é verdade ou não, né? E aí vai chegar à conclusão de que vai estar fazendo algumas coisas do que eles realmente comentaram, que estava fazendo e que não é dele. sim, Aí exatamente. ele vai, ó, né, conversar com o psicólogo para ver o que possa fazer, se existe alguma coisa, digamos, de monitorar e ver gatilhos que estejam Uhum. acontecendo, e se persistiu já existe, digamos, uma continuidade, de entrar em contato com o médico para ver o que possa se fazer de uma parte medicamentosa, né? Os medicamentos Claro, estão aí para fazer, né, para ajustar, para fazer bem, né? E não a exatamente. questão, né, que eu acho que até entrar num território que é bem delicado, que é a resistência, né, das pessoas, sejam o paciente, quanto toda a sua família, né, os seus arredores, de vai ter que tomar mais remédio,
né? Olha como é que tu Exatamente. está ficando intoxicado, né? Olha quanta droga que tu está tomando, né? Então, a pessoa fica tentando até muitas vezes, quando está entrando, principalmente na depressão, de, não, eu estou bem, eu seguro, não vou precisar tomar mais nada, porque senão a família vai lá começar a me incomodar, então eu vou tentar administrar. Só que esse tentar administrar, né, está cavando o próprio buraco, porque chega um Sim. momento que não consegue, não tem mais força, tanto para uma depressão quanto para uma situação, né? A Então, gente tem que pensar que observar é isso. neurobiológico, né, Flávia? É neurobiológico, não é só, não é força de vontade. Não, não, né, eu sempre digo para eles assim, é química, nós somos seres É, ambulantes químicos. A gente funciona numa engrenagem, então se uma engrenagem não está boa, o resto pode estar falhando, né? sim. Então, às vezes está um ajuste naquele momento que depois possa recuar. Enquanto isso, a gente vai tentando administrar o que são gatilhos, o que estejam acontecendo, se é o sono, se são épocas, né? Até agora, assim, dezembro é uma época que começa, para mim, pelo menos, uma época que começa a mexer, né, na Sim. desregulação emocional, né? É, Então, é até, vamos dizer perceptível. assim, 10 de janeiro é um período muito intenso. Por quê? Porque entra recesso, porque entra reuniões familiares, entra o happy hour dos amigos, né, da empresa e tudo mais, onde a pessoa não quer ir, não está com vontade de ir, se sente tipo, obrigado a ir, né? Então, assim, festas natalinas, ano novo, então, assim, tem um pacote de situações, né? E a pessoa entrar nesse momento é crucial, porque de repente assim, eu desregulo todo ano, né? Eu sei que eu não estou bem, então tá, vou falar, né, lá com meu psiquiatra e diz assim, ó, essa época eu vou precisar de um SOS, alguma coisa que possa me ajudar para eu conseguir me segurar nesse período para não desregular mais, né? Então ele está botando um impeditivo de desenrolar, onde ele consegue até entender uma certa sazonalidade que não é do clima, né? E Exato. sim, né, de festividades que tem uma representação, que cada um tem a sua, né? Então, isso é uma coisa de a pessoa também observar, porque às vezes também nem observa. Então, fazer até quando começa, assim, tá, o ano passado, né? Então, assim, na época agora de festividade, como é que eu estava ano passado? Eu também estava ruim. No outro ano, também estava ruim. Então, o que tem de relação de que conecte um pensamento com o outro? Né, para conseguir entender. Exatamente. Não existe um padrão. Então, tá, então vamos ter habilidades sociais, habilidades emocionais para contornar isso, ver se realmente é necessário passar pelo que passou, né? E se não, né, porque tem certos protocolos que às vezes não tem como escapar, entrar em acordo com o médico. Então, assim, vamos fazer alguma coisa para esse período e Sim. depois retornar. E isso também faz parte da consciência do tratamento, Sim. né? Se reconhecer, né, em questões fisiológicas, mas também em questões situacionais. Exatamente. E o que a gente vê também nesse final de ano, né, Flávia, é a questão da própria convenção, a convenção social, né, onde para eu socializar, eu às vezes preciso beber alguma coisa, Exato, né? também. É E outra aí situação. aí entra o álcool, porque, poxa, eu não quero expor minha situação, então se eu às vezes não aceitar, eu vou ser rotulado, eu vou ser julgado, né? Ah, eu tenho que ir embora cedo, vão achar que eu sou careta, que eu não sou uma boa companhia, daqui a pouco vão me excluir do grupo. Uhum, Então, eu preciso exato. me manter dentro do grupo, então, para eu me manter, eu preciso ficar até mais tarde, eu preciso beber alguma coisa. E isso são gatilhos, assim, quase que riscar o fósforo no É, palheiro ali, né? uhum. Existe, de repente, questões, e é muito particular de uma pessoa para outra, de o que eu posso administrar para minimizar o dano, não é para ter dano, né? Sim, Minimizar, né? E saber das consequências que vão ocorrer depois, porque vem, a conta vem, né? Então, entender toda essa questão de não tem como escapar. Então, assim, o que eu posso fazer que eu tenho esse episódio, né? Como é que eu consigo bloquear, né, as pessoas para não me oferecerem bebida, né? Porque às vezes a pessoa está lá oferecendo, não, só um golinho, só, né? Só uma tacinha para comemorar e tudo mais. Então, uhum, saber como lidar com isso sem perder o risco de ser excluído,
né, de administrar esse sono, né, esse horário de sono, de que eu vou dar meu limite, então o que eu posso fazer? Olha, eu tenho que ir para outra festa, né, descobrir meios de, se tu não quer dizer, né, a situação, o que eu posso administrar? Ou até mesmo esclarecer, né, entender qual é o entendimento das outras pessoas, né, o que vale a pena contar ou não. Né? Tem pessoas que não vale a contar, até porque existe o estigma, né, ainda, infelizmente. Então, medidas de redução de danos onde eu preciso mesmo, né? Assim, por isso, né? Assim, eu vou pagar, né, para ver. Não vale a pena. Então tá, eu vou ficar bebendo água, eu vou dormir mais cedo, vou dar um oi lá só para marcar presença e vou embora. Assim, começa a observar, né? Porque a pessoa, eu não sei se acontece para ti, com todas as recomendações, eles tentam, né, burlar o sistema e ver, né? Sempre, ainda mais essa época do ano, né, Flávia? Comigo não vai acontecer, né? E eu sempre digo, olha, não é uma questão de que bebeu no dia, o outro dia vai estar passando mal. Muitas vezes vai passar alguns dias e aí vem os sintomas e a desregulação, mas tu não vai associar com a bebida. Por quê? Porque passou, né? 2, 3 dias, né? Então tá, então eu posso, né? Só foi uma desregulação porque eu dormi ontem, não tomei, e eu vou numa outra festa e bebo de novo. Né? Até conseguir entender que foi realmente uma desregulação, né, pela bebida, começa a testar. Então tá, hoje eu não vou beber e eu vou ver o que acontece. Aí ele faz o teste ao contrário. Né? É verdade. Né? Então eu vou pensar bem e não vale a pena pagar a conta. Então, às vezes, esses testes, né, eles vão fazendo. E realmente não vale a pena nem fazer o teste, mas alguns fazem. Né? Então, se quiser testar, a gente já diz, não vai dar certo. Sim, exatamente. E assim, o álcool, né, por si só, também é um fator de risco para evoluir para um episódio misto, né? Que a gente tem pessoas mais suscetíveis que outras a terem episódios mistos, né? Então, o consumo de álcool e de uso de outras substâncias é um desses fatores de risco, né? Além disso, a gente tem a mulher, né? Tem maior risco de evoluir para um estado misto. A idade precoce do diagnóstico do bipolar, né? Claro que o diagnóstico poderá ser feito mais tardiamente, porém a história pregressa dessa paciente, né? Que se identifique, né, o episódio de hipomania, mania ou depressão mais precoce, também aumenta o risco. Então a gente fala de transtorno bipolar na infância, na adolescência, porque existe sim, né? Aquele padrão de ciclagem rápida, né? Então, migra de um polo para outro de forma muito rápida. Imagina ultra rápida, ultradiana. Então, também são pessoas que têm maior probabilidade de risco para essa ciclagem mista, ciclagem para episódios mistos, né? E a comorbidade com a ansiedade, né? Também é um dos fatores de risco. E a própria questão do temperamento e da personalidade, né? Então, aquelas pacientes que são mais ciclotímicos, porque por si só já é um estado de maior instabilidade, né? Então, são pacientes que eles têm maior risco para desenvolver os episódios mistos dentro da bipolaridade. A gente até vê assim, uma frequência, né, de pessoas que são ditas de temperamento forte, né? E o uso do álcool com relação à violência, né? Aquela pessoa que brigou no bar, aquela pessoa que viu alguma coisa que não, digamos, não dizia respeito a ela e ela foi lá e resolveu tomar as dores de uma pessoa que às vezes nem, né, faz parte do seu ciclo, de entrar, né, nessas brigas, né? Então, assim, tem a pessoa que gosta de brigar, e também tem as suas questões, tem probleminhas lá, né? Mas o uso do álcool, por ter essa instabilidade, por entrar nesse polo, digamos, misto, se coloca em muito risco. Sim. Né? E o risco não é só entrar numa briga, é entrar numa briga com consequências mais inadequadas, onde uma terceira pessoa pode estar muito pior.
né? Sim. E aí ter consequências e às vezes até tentar, né, perder a vida em função de um efeito terciário, né? Certo. Então, assim, será que vale a pena, né, tudo isso por uma questão de algumas horas em função de um bem-estar por muito tempo, por uma qualidade de vida, né? Então, Sim. isso é uma das coisas que a gente trabalha bastante de colocar na balança, né? O que é um prazer momentâneo de uma noite, né? E a consequência dela, e uma busca de qualidade, de uma eutimia, né? Pelo resto da vida, né? Sim. E ter, digamos, uma qualidade de vida até o final dela, né? Sim. Então, por quê? Porque a gente pensa no hoje, tá? Mas eu quero ficar mais velha, né? E com qualidade de vida. Então, tá, como é que eu faço para colher isso? Eu tenho que plantar melhor, né? Eu tenho que adubar. Então, essa é a questão da gente trabalhar, né? Qualidade de vida, os pilares, a medicação, o sono, o exercício, a própria alimentação também, começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Então, nessas questões de até amigos, pensa duas vezes se vai oferecer alguma coisa para uma pessoa que às vezes sabe até que tem, mas é só um pouquinho uma vez, não vai fazer mal, vai, Vai. né? Então, assim, Sim. não incentive, né, o dano para sua para alguém querido, seja da família, seja um amigo, né? Não vale a pena. Né? É. E eu gosto de dizer bastante agora, porque agora vai começar uma época de muita confraternização. E o álcool tá sempre nelas. É. E para o paciente bipolar não só para o bipolar, mas para os pacientes de uma forma geral que sofrem com os transtornos de humor e ansiosos, né, é uma fase mais difícil, porque como você bem falou, tem todas as confraternizações, os encontros familiares, né, então tem muitos gatilhos ali que podem estar no meio de todos esses momentos e acabam desestabilizando por um longo período a um custo muito alto, né? Uhum. Flávia, me fala um pouquinho como é que você orienta seus pacientes em relação a crises. O paciente entrou numa crise, ele é um paciente bipolar, né, percebeu que está mais instável, se sente mais vulnerável e começa a ter medo, né, do que possa vir para frente. Como que você orientaria esse paciente para ele conseguir sair disso? Uhum. Eu acho que primeiramente é saber que tem uma rede de apoio, né, e entrar em contato com ela, né? Não estou bem, né? Posso até estar inicialmente, mas a pessoa já que está próxima vai ter um olhar, né, maior. Medidas também, isso depende do grau, né, da instabilidade, de o que a gente possa fazer por o exercício de respiração, buscar, né, fontes da onde desestabilizou, né, buscar em alguns momentos a medicação em si, né, e tentar conciliar todas essas coisas, porque a crise ela tem um crescente, né? E o próprio Exato. medo de ficar em crise já é, digamos, um potencializador da crise aumentar. Então, entender de vamos fazer coisas, atividades, onde tu consiga distrair, né, entre aspas, o cérebro, para que ele pule, né, para atenção para outras coisas. Existem muitas técnicas, né, que a gente possa usar, e aí em conjunto, né, da técnica de olhar, né, 5 coisas, cheirar 4 coisas, a gente faz a contagem, né, para quê? Para buscar objetos, buscar cheiros, buscar formas. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma atividade cerebral onde a minha outra atividade cerebral perde vez, porque ela está numa balança. Então, tá, Sim. eu vou estimular uma e ela vai perder essa vez. Né? A crise de ansiedade, a gente utiliza muito da técnica do gelo, que ela é muito interessante. Né? Porque a gente coloca um gelo na mão e vai segurando, e vai buscando entender. Minha mão é quente, o gelo é frio, ela está derretendo, eu vou observando o que está acontecendo ali. Fisiologicamente, para o cérebro, é uma agressão. Meu corpo tem uma temperatura e ali tem uma temperatura menor. Eu tenho que ir até ali para regular, né, meu corpo. Então, tá, eu tirei a atenção de uma coisa, né, para buscar outra. E aí tu consegue observar e nisso tu vai buscando a respiração e tu vai buscando
os sinais, né? Eu estou sentindo o gelo derreter, eu estou sentindo o frio, né? Eu estou sentindo a forma, que a gente vai perguntando, né? Como é que tá? Tá grande? Tá pequeno? Né? Tá gelando? Tá muito gelado? Então abre a mão. Sentiu o gelo ali? Dá para botar? Então, assim, eu estou fazendo movimentos, né? Sensório-motoras, né? Eu estou falando, eu estou observando, né? Então, eu estou tirando atenção. E meu cérebro está indo lá, além de fazer todas essas funções, que é via, Sim. né, cerebral, ele está indo lá para defender, né? Buscar uma homeostase. Tem uma diferença de temperatura lá. Eu tenho que ir até lá para botar na minha temperatura. Então, o que eu faço? Eu estou tirando a atenção daquela crise, daquele pensamento ali, né? De uma coisa que é quase que vaga para uma coisa que eu estou vivenciando, ela está ali, né? Eu estou vendo o gelo derreter, eu estou vendo minha mão mexer, eu estou vendo a temperatura, eu estou vendo que está quase queimando minha mão do frio, eu vou ter que abrir, né? Então, assim, isso vai fazendo com que fisiologicamente eu vá diminuindo a crise, né? E a pessoa diz assim, tá, melhorei, né? Aquela coisa assim, continua, né? Diminuiu, mas continua, então tá, vamos entrar em contato com o médico. Para quê? Para não entrar e não entrar nesse looping. Por quê? Porque a gente tentou técnicas até um limite. Né? Daqui em diante, meu limite acabou. Meu potencial de ajuda acabou. Então tá, a gente tem que entrar com medidas. Né? Bom, eu estou entrando numa sensação de pânico e nem a família está conseguindo. Vamos para o hospital. Por quê? Porque lá vai ter um atendimento direcionado. Porque ali tu vai ter todo o suporte. Né? Então, assim, eu sei que alguém está me cuidando, eu ainda estou sentindo, mas eu tenho cuidado. Né? E vai ser cuidado. Ele vai entrar com uma medicação, né, de aguda, né, para melhorar essa situação até estabilizar. Né, até buscar. E aí, sim, a gente vai, depois que estabilizou, em outro dia, descobrir o que aconteceu. Né? De estar lá e ressignificar. Né? A psicologia gosta muito dessa palavra. Né? Gosta. São duas palavras, né? Ressignificar e faz sentido, né? São as duas que a gente sempre usa. Então, entender o que está acontecendo. Foi ali que gerou, foi do nada ou não? Ou ao longo do dia eu vinha com um pensamento que estava ali, ruminante e tudo mais, daqui a pouco eu não consegui controlar mais, ele gira e vai no looping. Então, sim, são coisas que a gente vai tentando, né, tanto da área psíquica, para minimizar questões, né, pensamento, né, cognição e fisiologia. Né? Hoje a fisiologia está ligada, né, diretamente. Teve a sua melhora, sim. Não teve? Vamos para outras etapas, né? Até porque, assim, às vezes acontecia, não sei se acontece muito, né? Alguns pacientes acontecia. Meu coração bateu um pouquinho mais forte, eu ligava para o médico. Meu coração bateu, né? Então, não, parei, por que não bateu? Né? Eu estava caminhando e daqui a um pouco eu comecei a pensar e meu coração bateu, né? Mais forte. Será que não foi que eu começou a bater mais forte porque tu estava caminhando por um determinado tempo, né? E o teu corpo resolveu compensar o exercício e não ao pensamento? Pode ser, né? E a gente fala, parece uma coisa muito simples, mas a pessoa que está com pensamentos mais ruminantes, que está numa ansiedade, né? Como a gente falou, aquilo é muito real, né? É um sintoma muito real. Então, identificar isso faz parte, né, da sua psicoeducação. Até onde isso é real, meu pensamento, né? Até onde eu preciso pedir ajuda porque eu não estou dando conta. Né? Sim, É delicado, né? Porque cada pessoa tem a sua... né? tem o seu jeitinho, tem as suas histórias, né? Então, lógico, né? Até a própria fisiologia, né? A pessoa tem, né, um jeito de ser, de reagir, né, diferente. Então tá, vamos se conhecer, né, para saber qual é o momento de cada coisa, né? Então é uma coisa meio que crescente, né? Assim, para mim é instigante, para mim eu amo essa parte, né? Não é de saber que possa se trabalhar para melhorar, para buscar. Ninguém vai curar, né? Nem eu nem tu vai curar,
né, essa situação. Mas o que se quer buscar é uma estabilidade, uma qualidade de vida, né? Como, bom, vou ter que usar uma medicação para o resto da vida. Pô, tá, e aí? Que O que bom te que faz tem uma diferente? medicação. O que te faz, assim, se não tivesse, o que ia É, acontecer? Né? Quem é que salvaria essas crises? Essa medicação. Então, assim, vamos usar, né? Usar benefício, não é que uma medicação para o resto da vida é uma condenação, e sim é uma salvação. Então, exato. são essas coisinhas que vão sendo trabalhadas, né, na área psi. Acredito que no teu consultório seja mais ou menos a mesma coisa, né? É mais ou menos assim. A gente tem que ajudar os pacientes a fazer essa ressignificação, né, desses pensamentos disfuncionais, desses comportamentos disfuncionais, até para ele perceber que aquilo não é disfuncional, né? Até porque a própria questão de pensar sobre é um fragmento de realidade, né? Uhum, Não é uma realidade 100%. Eu pego algo da realidade e vou colocando situações ali que vão se avolumando, né? Mas que uhum, às vezes não vão acontecer. E como você estava falando antes da medicação, Flávia, sabe que é uma coisa assim que o paciente em estado misto, ele é um paciente que ele traz um desafio muito grande no tratamento medicamentoso, né? Porque pensa, eu tenho um paciente que ao mesmo tempo que ele está depressivo, vetor para baixo, ele está ativado, vetor para cima, certo? uhum. Como que eu vou fazer? Então, o paciente, por mais que a gente explique no consultório, olha, nós precisamos trabalhar assim, 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 você vai piorar. Porque o que é piorar? É estar depressivo. É estar sem energia, sem motivação, com tristeza, apático, sem disposição para fazer tudo que ele sempre gostou. Então, isso é o pior momento para ele. Só que quando a gente trabalha num episódio misto, a gente tem que pensar da seguinte forma: o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que melhorar o humor ou melhorar a energia? A gente tem que pensar que os estabilizadores de humor são as medicações que a gente usa nesses casos, além dos antipsicóticos atípicos, que são moléculas que tiram o paciente de forma mais rápida desse estado misto. E por quê? Porque eles vão agir justamente no quê? Na energia e nessa ativação de pensamento, que é onde é o meu foco inicial de tratamento. Porque se eu tiver como foco inicial o humor, que está ruim, que está para baixo, o vetor para baixo, eu vou dar uma medicação que vai fazer o quê? Tirar ele da depressão, Aumentar vai mais puxar. ainda, né, o estado Então, eu vou ativado. ativar ainda mais. Então, aquela energia, aquele pensamento inquieto, agitado, que já estava com o vetor lá para cima, vai ficar ainda muito mais intenso. Então, pode ser uma mistura explosiva, né? E eu posso jogar o paciente para uma mania, para uma hipomania. Então, quando a gente vai tratar, a gente começa, então, a trabalhar na questão do pensamento agitado, né? Da energia aumentada, para diminuir isso, para daí eu conseguir entrar e trabalhar no humor. Só que quando isso acontece, o paciente ele vai ficar o quê? Mais deprimido. E essa depressão, dessa fase de transição de tratamento, às vezes ele não suporta. E não é como tomar uma dipirona quando eu tenho dor de cabeça ou febre, que eu tomei, dali uma hora, passou. Não, eu tenho pacientes que ficam meses, né, nessa transição de diminuir energia, diminuir a aceleração de pensamento e sentindo sintomas depressivos. Só que enquanto eu não conseguir reduzir toda a parte de ativação, eu não posso trabalhar na parte do humor depressivo. Então, o que acontece? Eu sei que eu tive pacientes que me abandonaram por não aguentarem o processo. É Eu muito frequente. compreendo, né? E tudo bem. Mas só que qual é a minha angústia? Vou compartilhar com vocês. O meu medo e a minha angústia é que ele vai para um outro profissional que talvez vai olhar só a fotinho, ele está deprimido e vai lá e faz o quê? Coloca uma molécula ativadora e aí ele sobe, né? Então, Uhum. é um grande desafio trabalhar nos episódios mistos, tanto para a gente como profissional, né? Na prescrição terapêutica de fármacos,
quanto para o paciente. Eu entendo esse paciente, eu sinto a dor desse paciente, né? Da dificuldade de passar por esse processo. Mas não tem outra forma de nós trabalharmos no episódio misto, farmacologicamente falando, se não for desse jeito. Então, é bem angustiante. Não sei se algum paciente já relatou isso para você. Muitos, muitos, até da própria abandono, né? De eu estou tomando uma medicação que está me Tô deixando piorando. pior, né? Eu não quero mais. E aí tem um outro problema também, né? Que aí para de repente, né? É, E aí trabalhar com ele de, não, é assim, né? Vamos lá. Vai ter um momento, o que que a gente faz? A gente puxa algo com toda a força. Quando toma é, com muita força, vai mais para baixo, né? Então, assim, agora até voltar, né? Ele vai voltar mais devagar, né? É uma mola que puxou com muita força, desceu e agora está com dificuldade de sim, voltar. Então, assim, entrar nisso, né, de entender que esse pior é para manter, porque o pior evita menos danos do que está lá em cima. E aí até exatamente. estabilizar. Né? Uma queixa também que muitas vezes acontece é, não, o médico não está sabendo de nada, porque ele está toda hora mudando a dose, às vezes muda a medicação, ele está fazendo um teste comigo. Né? Então, assim, Aham, não é isso, né? Tem medicações onde um vai se ajustar melhor e outro menos. Mas uma coisa que eu sempre comento quando vem um paciente novo, né? Provavelmente o teu médico vai aumentar a dose. Né? Então, assim, não é que ele errou e está botando mais. Se começa com uma dose menor, até para ver a tua reação, né? Como sim, tu está. E aí vai se ajustando. Então, aí eles começam a entender um pouquinho mais, porque depois eles vão, né, no médico, eles, realmente ele aumentou a dose. Então, assim, é um fato que vai tendo ajuste. De repente tem efeitos colaterais que de repente não precisam, né, ocorrer. Então tá, olha, existe uma outra medicação que possa ajustar, porque agora, neste momento, existe essa possibilidade de uma segunda medicação. Naquela época, não. Então, por isso que nós estamos trocando. Né? Tem medicações que, né, também sabe, puxa, né? Depois a gente vê o sim. que está acontecendo. Então, eles entenderem, né, e a gente fazer parte, digamos, dessa psicoeducação de calma, né? Eu digo assim, é que nem fé, tu não consegue medir, tu não consegue ver onde é que tá, né? Mas ela tá ali, né? Então tá, vai com fé, né? E vai ajustando, né? Não tenta modificar, porque existe essa questão também. Às vezes tenta fazer né, uma autoajuste, né? Não faz isso, né? Quer mudar a medicação? Avisa antes e diz assim, eu não estou satisfeito. Ele vai te explicar por que está fazendo, né? Sim, Então aí vai começando a entender, porque é um grande fator, né, de abandono, né? E isso é uma angústia, né? é Porque a uma gente sabe que angústia. está no processo, que está certinho, que está bonitinho para entrar no ajuste, mas a pessoa sai, né? Alguns voltam, né? É, Depois de um tempo, diz, oh, voltei, realmente não deu certo e realmente eu tenho que, né, tratar, aí sucumbe, né? Então, assim, vai no médico, conversa, se não gostou, se tem dúvida, né? Use e abuse das perguntas para poder sim, entender que faça sim, sentido, né? E exatamente. entender o porquê que está acontecendo, né? E assim, às vezes, mas o médico não me falou, né? Tu perguntou? Não. Então, assim, como é que ele vai te responder uma coisa se nem a pergunta tu fez, né? Então, aí entra nesse processo de adesão, né? Tanto com o lado Sim, da psico, né? Como psique, né? é. E porque essa parte eu acho que é muito delicada, né? É. E eu sempre costumo comentar com o paciente, né? Eu não trabalho sozinha, você também, né, Flávia, não trabalha sozinha, Não, de se jeito nenhum. nós não tivermos o paciente como parceiro do processo, Uhum. né? Nós precisamos que ele esteja junto conosco, porque nós sozinhas não vamos conseguir dar conta. Não Então, tem. entender tudo isso é importante, é muito importante, né? E entender também que, a depender hoje, nossa conversa é sobre estado misto, mas nós temos os estados de mania, hipomania, estados de depressão, que o tratamento também é diferente. Né? Então, às Uhum. vezes, o paciente vai chegar num determinado momento e vai migrar para uma depressão,
e ele está num tratamento que não é condizente com aquele episódio. Eu vou ter que trocar, eu vou ter que mexer nas medicações. Ah, lá vem a doutora de novo mexer nos meus remédios, né? Uhum. Mas é necessário, porque cada Tem uma momento justificativa, é né? uma proposta terapêutica, né? A gente não está ali fazendo testagem com ninguém, né? Como muitos às vezes acreditam. Tudo que a gente faz tem embasamento científico, né? A gente está trabalhando de forma séria, né? Pautada nas evidências científicas, né? Que a gente acredita que sejam as melhores. Uhum. Então, o paciente também tem que dar um voto de confiança. Eu acredito que quando eles nos procuram, é porque eles já, de alguma forma, eles já têm uma certa confiança. E essa Sim. aliança terapêutica, ela vai se fazendo tempo a tempo, consulta a consulta. Então, às vezes, como eu tenho alunos, né, eu sempre falo assim, olha, gente, tem coisas que não vai dar para eu saber hoje, porque hoje tal situação não vai fazer diferença. E se eu entrar nessa esfera, né, de tal assunto, o paciente não vai ter confiança e não vai voltar. Então, eu também Uhum. tenho que ter parcimônia, paciência, de entender qual é o momento da abordagem de cada passo que eu pretendo dar no planejamento terapêutico daquele paciente. Eu acho que é bem isso mesmo, né? E entender que, às vezes, a medicação que o médico deu, né? Me corrige se eu estiver errada, né? E que ele fez o ajuste, para o amigo, para o parente, às vezes, da mesma família, é diferente. Né? Assim, eu tenho um transtorno bipolar e o médico me deu X medicamento. Tá, e daqui a pouco eu também tenho, sou filha, né, avó, qualquer coisa, e ele me deu um Y. Como assim? Se nós temos a mesma coisa e me deu, né, medicações diferentes. Então, entender também que até o fluxo disso faz sentido. Né? Não Faz é sentido. um joguinho, né, que tu olhasse assim, hoje eu vou prescrever tal coisa. Não, tem um embasamento, tem uma longos anos de De estudo tudo. chegar nesse ponto para decidir, né, o que faz. Né? Até fazer um comentário, né, que às vezes teve um tempo que um paciente meu disse assim, não, eu troquei todas as medicações porque eu achei que estava tudo errado, eu comecei a fazer isso e isso. Eu disse assim, há quanto tempo tu te formou? Né? Ah, não, eu me formei tanto tempo. Tá, mas em que graduação? Ah, engenharia, não sei, né, direito. Uhum. Não, eu quero saber quanto tempo te formou em medicina, né? Porque tu tá trocando e tu tá dando uma, digamos, uma lógica para troca de, né, de uma medicação onde teve 6 anos de formação, mais outros anos, né, de residência, né, ou especialização numa área, para conseguir buscar todo o entendimento e hoje tu tá dizendo que não serve. Então, Uhum. não, tem uma realidade, né? Então, assim, eles começam a ver que realmente, assim, cada especialidade tem o seu estudo, não é em vão, né? Não é uma loteria de escolha, né? Tem Sim, muito embasamento, né? E eu sempre digo, o trabalho da psiquiatria, ela é muito delicada, porque ela tem um amplo espectro só num diagnóstico, só no né? diagnóstico. Então, assim, como tu mesmo disse, a delicadeza de ver fotografias, né, merece muito mais tempo de estudo em um determinado, né, só um determinado diagnóstico. Então, assim, deem valor, né, a essa pessoa que gastou muito tempo, não só da formação, né, mas leituras, congressos. Então, não é uma atualização constante, né, Sim. disso. Então, de entender que o que foi decidido não é em vão, né? Eu acho que aí isso é uma coisa que eu trabalho bastante, né, no consultório, para, assim, cada pessoa, né, como diz, o psiquiatra tem um esforço, psicólogo tem um esforço, mas o paciente é a engrenagem maior. Se É. ele quiser funcionar, as outras engrenagens vão. Agora, se ele não está querendo se ajudar, se burla, se acha que não está certo, não regula o sono, não faz exercício, possa até funcionar, mas assim, ó, vai quebrar as Vai engrenagens. quebrar, vai quebrar. Uhum. É como um motor que está ali com o acelerador trancado e que fica acelerando o tempo inteiro. Eu faço algum esforço para acelerar quando eu preciso sair com o carro, mas ele por si só acelera. Uma hora
o Uhum. motor vai fungir, né? Então, é importante o paciente entender que às vezes a gente dá um puxãozinho de orelha ali e não é porque nós somos donos da razão. Nós estamos a serviço da ciência, né? Para o bem-estar dessa pessoa, para o bem-estar dessa família, até porque os pilares, né, que é o nosso eu, nossa família, o nosso trabalho, a nossa espiritualidade, né, precisa estar todo em harmonia, não é nem em equilíbrio, mas que estejam todos em harmonia. Se eu precisar, às vezes, me dedicar mais num, eu vou me dedicar, mas no outro eu vou me dedicar, e é em prol disso que nós trabalhamos com o nosso paciente, para que ele possa ter qualidade de vida. E não é eu entendo que o paciente ele não precisa ficar se preocupando quantos comprimidos eu estou tomando por dia, quantas qualidades de remédio eu estou tomando por dia. Eu tenho que ir na terapia toda semana, eu tenho que fazer atividades, eu tenho que preencher o meu diário do humor, né? Eu tenho que preencher o meu diário de sono. Gente, isso é se autoconhecer, autoconhecimento, para que eu possa gerenciar a minha Uhum. vida, né? Junto com a minha terapeuta, com o meu psiquiatra. Então, é fundamental que o paciente tenha consciência disso. E quando o paciente tem essa consciência, essa percepção e esse engajamento, Flávia, vai embora, não vai dar certo. Dá certo, não tenha dúvida nenhuma. Então, assim, são coisas que se prova, né? A gente vê quantas pessoas. Se as outras pessoas conseguiram, então tá, vamos trabalhar para isso também. Né? Tá lá, tem Exatamente. mostrando, a gente não está buscando uma coisa que é impossível, que ninguém fez, né? Ou pouquíssimas pessoas fizeram. Não, tá ali, Uhum. tá à vista, né? Então tá, é possível fazer, né? E acreditar nisso. Sim. Cristiane, eu estou super contente. Eu estava vendo aqui, o tempo né, fluiu, Eu né? nem estou controlando o tempo, eu não sei nem que horas são. Já são 8 e quase 8h20, né? Então, Nossa! assim, passou Teria muito voando. mais coisa para a gente conversar, né, Flávia? Assunto é o que não falta, né? E É, aí até eu te convido, né, para outros encontros, não com só, né, certeza. assim, pelo estado misto, mas assim, tem muito assunto para Tem. falar, né? E até eu já sugiro, eu sempre sugiro, né, as pessoas vão lá na caixinha ou no direct, peçam, né? Olha, eu gostaria que falasse sobre tal coisa, né? A caixinha, eu adoro responder. Né? Então, por quê? Porque eu estou sabendo e estou vendo quais são as dúvidas das pessoas. Porque são dúvidas que ocorrem no nosso cotidiano. Então, tá, vamos falar sobre essa. Ah, eu Sim, não sei se eu vou escrever porque é bobagem. Não existe bobagem. Né? Não existe não pergunta existe. simples. Né? Bobagem é não perguntar. Eu sempre É digo. verdade. Né? Então, assim, a minha caixinha está à vontade, a tua eu sei que também vai estar. Né? E já meio que te convido para próximas, né, da gente Com certeza. continuar Com conversando. certeza. É um prazer, foi um prazer estar contigo. Duas gaúchas, né? Uma que mora em Porto Alegre, outra que mora no Paraná. Mas um dia a gente vai se encontrar para tomar um mate, né, Flávia? Vamos sim, vamos tomar mais, com certeza. Então, tá bom. Mas Né? foi um prazer conversar, né, contigo sobre um tema tão importante, de extrema qualidade, né? Eu acho que tudo que nós trouxemos aqui tem embasamento, foi de qualidade, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente faz com amor e com dedicação todos os dias para o nosso paciente. E o convite foi fantástico e com certeza eu sou parceira para outros bate-papos. Ai, que bom. Eu agradeço a ti, também agradeço quem assistiu agora, quem vai assistir depois, e a gente já fica no compromisso, então. Tá Com bom? certeza. Tá bom. Um Muito grande... obrigada. Boa Obrigada noite a também todos. Um ótimo final de semana para todo mundo que está aí na live. Deus para todos abençoe a nós. todos nós. Um abração. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.